Capítulo 2. Manaus, capital do estado do Amazonas, Brasil, 1996. Segundo encontro. Ainda, continuando a narrativa do professor de história. Sem que eu tivesse planejado morar ou trabalhar na cidade de Manaus, vejo-me com uma proposta para ensinar história em um colégio antigo e tradicional da cidade, e trabalhar para um grupo empresarial, instalando um escritório jurídico, naquela cidade tão diferente, que é Manaus, que até parece não ser Brasil. O pessoal da empresa, sem que eu tivesse chegado em Manaus, já providenciou as instalações do escritório, tendo alugado um apartamento, na rua Marcílio Dias, 325, apartamento, 101, centro, edifício, Rio Amazonas, e, quando eu chego à bela e exótica cidade de Manaus, já encontro o pessoal da empresa me esperando no aeroporto internacional, Eduardo Gomes, e, imediatamente nos dirigimos para o escritório, que sendo um apartamento bem amplo, nos permitirá trabalhar e ao mesmo tempo nos acomodar, sem que precisemos nos hospedar em hotel, durante a nossa permanência na cidade. O nosso apartamento está localizado bem no centro de Manaus, bem próximo do escritório da Varig, e bem ao lado da Praça da Polícia. À noite, depois de tomarmos todas as providências necessárias, com nossa acomodação, depois de termos jantado no Canto da Peixada, tradicional, restaurante de Manaus, onde até mesmo o Papa João Paulo II já foi conhecer quando de sua visita a Manaus, e provar sua deliciosa cozinha, conforme o anúncio. Sirve pratos à base de pescados locais como peixada de tucunaré, tambaqui à la brasa, filetes de pirarucu e tucunaré à la parrilla, frito ou em escabeche, camarões e outros pratos de pollo ou carne, onde fomos servidos com um delicioso jantar, cujo prato principal foi costela de tambaqui assada na brasa, acompanhada de arroz branco e uma deliciosa farofa amarela, e ainda uma caldeirada de pirarucu, tudo isto depois de tomarmos um delicioso suco de cupuaçu. Estamos de volta ao apartamento, e prontos para deitarmos e recuperar as forças, devido à longa viagem, a diferença de fuso horário 1 hora a menos em relação a Brasília. Abro a janela, devido ao grande calor que está fazendo, apesar de já ser quase 22 horas, imediatamente, instintivamente, quase que sem me dar conta, da varanda do apartamento, vejo um lindo prédio, um palácio do século passado, em frente ao meu apartamento, do outro lado da Praça da Polícia, e, bem em cima do prédio, escrito em letras que, apesar de ser à noite, consigo ler sem nenhuma dificuldade: Ginásio Amazonense Pedro II. Este é o colégio onde vou lecionar história. Leio novamente o nome do colégio, e por alguns instantes, fico parado, absorto, sem me dar conta do que está minha mente procurando encontrar, ou procurando lembrar. Imediatamente, vem em minha mente a lembrança daquela minha primeira viagem aos Estados Unidos. Lembro-me de Chicago e do ilustre e fidalgo companheiro do voo entre Chicago e Minneapolis. Lembro de suas palavras, e também do bilhete que recebi na portaria do Sheraton Hotel, que não esqueci os dizeres, e que, lembro neste momento, dizia: meu querido professor, não esqueça do que se constitui em uma grande missão, qual seja, a de resgatar a memória e imagem de Dom Pedro II, imperador do Brasil, pai dos brancos. Já é tempo. Fraternalmente. No dia seguinte, logo cedo, saio do meu apartamento, atravesso a Avenida 7 de Setembro, e, em poucos minutos estou subindo uns degraus do imponente prédio, onde funciona o famoso Ginásio Amazonense Pedro II. São 18 degraus, só na rampa principal, para se chegar até o nível do patamar, mais 18 degraus, para se chegar até a base principal do edifício. Quem conhece Manaus, com certeza, como eu, também já ficou impressionado e admirado com a suntuosidade que é este edifício construído no século passado. É um edifício muito bonito, realmente imponente, estilo barroco, que teve o início de sua construção no dia 25 de março de 1881, e teve suas obras concluídas no dia 5 de setembro de 1886, em plena vigência do Império. Trata-se de uma belíssima construção dos tempos áureos em que Manaus vivia em uma fase de esbanjar dinheiro. Basta ver que o Teatro Amazonas, um dos prédios mais lindos do Brasil, que se constitui em um cartão postal de Manaus, local mais visitado por turistas estrangeiros, foi totalmente construído com materiais importados da Europa, azulejos de Portugal, lustres da França, estruturas metálicas de Londres, cristais da Bélgica, e outros materiais de outros países da Europa. Quando finalmente consigo chegar ao primeiro andar do prédio, procuro a secretaria, uma sala muito ampla, com portas de mais de 3 metros de altura. Apresento-me como o professor de história, que está sendo esperado pela diretora, e sou recebido por uma jovem que me pede para sentar em uma ampla e confortável poltrona, e aguardar enquanto me anuncia para a secretária, que em breve me receberá.
A jovem atendente sai da sala, e de repente me encontro sozinho naquela enorme sala, com quadros antigos nas paredes, imagens do rio Amazonas, encontro das águas, índios nus, e o quadro mais impressionante com folhas de flor da Vitória Régia, a maior planta aquática do mundo, e muitas outras pinturas. O tempo passa, e eu continuo sozinho naquela sala enorme, só escuto o barulho do aparelho de ar-condicionado, ligado para combater o enorme calor, que já faz aquela hora do dia, apesar de tão cedo ainda. De repente, abre-se uma porta lateral. Eu, instintivamente, me preparo para ir ao encontro da secretária, pensando tratar-se da jovem que me recebeu. Qual não foi a minha surpresa? Quem abre a porta e entra na sala, naquele momento, foi o meu ilustre e desconhecido companheiro de viagem entre Chicago e Minneapolis. O velho e fidalgo senhor que tanto me falou sobre a necessidade de escrever um livro sobre a memória de Dom Pedro II. Não tive palavras, não consegui falar uma só palavra. Minha surpresa foi tanta, que tive meus atos totalmente paralisados. Jamais imaginei encontrar ali, aquele senhor. No entanto, foi ele que me dirigiu a palavra. Como vai, meu amigo professor de história? Como está o projeto do livro sobre Dom Pedro II? Nada consegui responder, nada pude falar. Fiquei ali, boquiaberto, sem ação. Então pensei, meu Deus, o que estou fazendo aqui, em uma terra tão estranha, como Manaus, em um colégio com o nome de Dom Pedro II, localizado na Avenida 7 de Setembro, e de repente, sem que eu jamais imaginasse, vejo na minha frente, aquele homem tão misterioso, mais de 2 anos depois do nosso primeiro encontro, nos Estados Unidos naquele aeroporto, tão grande, que é o Chicago O'Hare International Airport. Não tenho tempo de nada fazer. Naquele momento, chega à sala, a jovem que me recebeu e me pede para acompanhá-la, até a sala da secretaria do colégio, onde terei uma entrevista com a secretária, e depois, serei apresentado à diretora do colégio. Imediatamente me levanto, e mais uma vez, sou impedido de manter uma conversa mais demorada com o meu ilustre e desconhecido companheiro de viagem. Acompanho a jovem, tenho uma entrevista com a secretária do colégio, sou apresentado para a diretora, e para alguns outros professores da escola. Demoro mais ou menos 45 minutos, apresentando meu currículo vitae, e respondendo algumas perguntas. Fica acertado, que eu começarei imediatamente a lecionar a matéria que tanto gosto, História do Brasil. Despeço-me de todos, e volto para a sala de recepção, com um pensamento interior de tentar encontrar novamente, ainda, o meu ilustre e desconhecido companheiro de viagem. Encontro naquela imensa sala, apenas a jovem atendente. Dirijo-me imediatamente para ela, ansioso, e pergunto: onde posso encontrar aquele senhor com quem eu estava conversando, quando você voltou? A sua resposta me deixa triste, desanimado e intrigado: não sei. Responde simplesmente: isto, não sei. Depois, sorri para mim, pergunta se preciso de mais alguma coisa, digo que não, me despeço dela, e saio ainda sem entender os acontecimentos daquela manhã. Volto para o meu apartamento, e naquele mesmo instante, tomo uma decisão. Vou escrever um livro sobre a República, onde estudaremos o Império, Dom Pedro II, a República e seus presidentes. Fico imaginando por onde começar. Imediatamente me vem à mente o início da República, o banimento da família imperial,